SOS Corpo apresenta... Eu acho que sim, eu acho que uma orientação sobre educação sexual no colégio é essencial, não só no colégio, como também dentro de casa, né? Porque está havendo muita falta de diálogo com os professores para com o aluno e também dos pais para com os filhos. Porque em casa mesmo eu nunca tive uma orientação sobre educação sexual, principalmente porque minha mãe, ela engravidou aos 14 anos, solteira, e depois que eu nasci, meu pai deixou ela, né? E eu fiquei com os meus avós. E meus avós são separados também, agora vivem na mesma casa. E eu nunca recebi uma orientação sexual dentro de casa. Tudo que eu sei, eu aprendi na rua, convivendo com as pessoas. Sexo na classe. Já tentou perguntar alguma coisa para algum professor? Já tentei várias vezes. Eu acho que ele teve receio de responder. A gente também já tentou a classe da gente muitas vezes, mas o professor se recusa. Às vezes ele diz que vai dar, mas nunca dá. Porque a família não ensina nada? Não, ensina, mas não é tudo não. Nisso daí eles têm assim um pouco de preconceito ainda, né? Negócio assim de sexo, acho que eles ficam ainda meio sem jeito assim de falar com a gente, né? Mais ou menos há um ano eu tentei e foi com sucesso que consegui falar de sexo dentro de sala de aula, conversando com os alunos de uma maneira bem clara, bem objetiva. Lógico que tive algumas dificuldades que foram dificuldades já esperadas, porque na verdade os pais, em suas casas, eles têm uma realidade, mas eles esperam sempre que na escola uma outra realidade seja apresentada e nunca a realidade que eles vivem. Não é só dos pais, principalmente os professores que têm mais capacidade de dar uma educação assim, porque a gente não passa, eu mesmo não tenho estudo para isso, então para mim já fica difícil. E o professor sabe todas as maneiras que ele vai falar para as crianças. Eu acho que deveria ter educação sexual nas escolas, principalmente porque a criança aprende essas coisas na rua, então eles acham que o sexo é uma coisa de sete cabeças, enquanto eu acho o sexo uma coisa muito bonita. Aí depende, né? Porque mais ou menos as crianças hoje em dia já estão sabendo como é que é a vida, tem para isso, tem livros, tem tudo para a pessoa saber, né? Já tive a oportunidade de, junto com outros professores, não é, constatar a falta de orientação e a necessidade dessa orientação sexual. Com alunos com problemas dessa natureza, de trazer revistas, de fazer desenhos, de mostrar, escandalizar, querer escandalizar os outros, os colegas ou as colegas mostrando desenhos. A própria vestimenta das meninas especialmente, bem provocante, quer dizer, de uma orientação segura, né? Que segure isso aí. Na verdade é uma falta de informação total. A comunidade não é bem informada sobre sexo, os pais têm vários bloqueios para trabalhar em sexo com o adolescente e, felizmente, o professorado também tem esse bloqueio. Hoje já se fala num programa oficial que introduz a educação sexual nos currículos escolares. Os jovens querem isto. As famílias parece que não dão conta do recado, querem a ajuda das escolas. Estas, por sua vez, já começam a sentir que precisam mesmo assumir objetivamente este papel. Mas a grande maioria não se sente preparada ou sente reação negativa por parte dos pais. É uma situação complexa. Vamos analisá-la, começando pela família. Ao longo da história humana, a família teve um papel da maior importância na educação, na produção da sexualidade, da afetividade e na definição dos papéis de homem e mulher. As famílias do século XVIII, por exemplo, eram muito numerosas. Homens e mulheres de diferentes gerações se relacionando, se confrontando, produzindo juntos, trabalhando por si e para si, como ainda acontece no campo em algumas regiões.
Nessa época, começam a surgir entre as famílias ricas as figuras dos religiosos e preceptores, que aliam-se a elas na tarefa de ensinar e impor as regras de comportamento, as proibições. No século XIX, o capitalismo industrial e urbano tem pleno desenvolvimento. Esta nova forma de produção econômica trouxe as grandes fábricas, desenvolveu cidades, mudou o modo de vida das famílias e das pessoas. Uns utilizados como força de trabalho, outros, os donos do capital. A família se reduz, começa a perder os vínculos com as gerações passadas, torna-se nuclear. Pai, mãe e filhos, numa casa. Nessa família, a sexualidade ocupa um lugar privilegiado. Ela se concentra na relação entre o pai e a mãe, no quarto conjugal. A antiga repressão se articula um modelo de educação recheado de princípios médicos e higiênicos. A sexualidade da criança é vista como doentia. A jovem se guarda para o casamento. A lei da monogamia é rigorosa para as mulheres. O ato sexual não visa o prazer, mas sim a reprodução. Os solteiros serão discriminados, o homossexualismo banido. Isolada no lar, a mulher concentra sobre si a gestão da vida doméstica. Ela reproduz os filhos e, através de sua educação, reproduz os mesmos valores que a isolam e reprimem. Este modelo atende a objetivos bem específicos: garantir o funcionamento da economia. Para as classes subalternas, as normas se tornam ainda mais rígidas, também com objetivos específicos. Separar os núcleos familiares, impedir os laços de solidariedade, controlar a população, seja para aumentar ou para diminuir o número de filhos. As escolas vão se desenvolvendo nesse processo como um ponto de apoio do sistema, como formadoras dos indivíduos que se enquadrarão no processo de produção. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. O tabu criado em torno do sexo passa a ter uma utilidade importante nessa sociedade: a mercantilização da sexualidade. São peças do mesmo jogo, peças do mesmo jogo. De um lado, a sexualidade proibida, do outro, o frívolo, o supérfluo, o redundante, aquilo que se compra. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Devia, né? Mas só que a turma não sabe encarar isso como uma aula, só quer anarquizar, perturbar, né? De repente ninguém pode falar no sexo numa sala de aula, a pessoa chegar e falar: vamos dar uma aula hoje sobre sexo. Todo mundo começa logo a rir, cai na gata. Isso aí não adianta de nada, né? Como é que você gostaria que fossem essas aulas? Assim, que a gente fosse um dia só para aquela aula, para cada turma. A gente teria aula para explicar mais as coisas. A gente tivesse, assim, professores especializados naquilo. Aí a gente entenderia mais, entendeu? A gente está na escola Silvio Rabelo, onde no ano passado teve um sexólogo, o Jorge Ursulino, fazendo uma palestra para as alunas. Vamos saber a opinião delas sobre essa palestra. Eu adorei, esclareceu muitas dúvidas. Também eu, como sou uma pessoa muito tímida, tenho vergonha de perguntar, ele já falou espontaneamente, isso foi ótimo. Eu achei válido, realmente deveria ter mais, né? Assim, finais de semana, por exemplo, na sexta-feira, ter um bocado, assim, com vários sexólogos, não um só, mas com outros, para dar a opinião de cada um, porque cada um tem um jeito diferente, né? Ela botava lá cartazes lá e começava a explicar, mostrava as figuras. Deus não tinha preconceito não, agora só na última parte que a gente saía, porque era entregava bagulho lá. Pegava o quê? Mais pra mim. Estou me deixando encabulada, minha gente. Ilma, você gostou das aulas que você teve com o pessoal dos adventistas quando vieram aqui na escola?
Olha, eu gostei, porque a gente não conhecia abertamente assim. O que foi que eles ensinaram para vocês? Eles ensinaram que o jeito de o processamento, né, como, né, também métodos anticoncepcionais, né, como devem ser usados, né, e que responsabilidade a gente deve ter com isso. O perigo do aborto, até que ponto a gente pode abortar, entendeu? Ensinaram isso muita gente. Médicos, multinacionais, grupos religiosos, vários tipos de pessoas são contactadas para preencher esta real necessidade de informação. Mas não existe um espaço onde se discuta o conteúdo dessas palestras. Algumas escolas tentam resolver o assunto por conta própria. Vamos ver de que maneira. Dando bem liberdade aos meninos, então os meninos alisam vocês, assim, em várias partes do corpo. Depois eles não vão valorizar vocês como uma futura candidata a um casamento. Eu não tenho realmente feito com a turma toda, com um grande grupo, numa sessão coletiva, como por exemplo, porque nós estamos sentindo a falta de preparo para isso. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. A questão da moral, ela é muito mais forte em cima da cabeça da mulher, dando inclusive à mulher a responsabilidade pela manutenção dessa ordem moral. Existem duas morais, né? Uma moral para o homem e uma moral para a mulher. O que você acha da aula dela? A aula dela esclarece muito, a gente sai da aula com a mente mais aberta. É muito boa a aula de Maria José, ela é uma excelente professora. Bem, gente, já que nós fizemos um estudo dirigido sobre as doenças sexuais, nós vamos apresentar agora um comentário conclusivo sobre essas doenças. Então a equipe aqui vai falar para vocês sobre quais as doenças sexualmente transmissíveis, as formas de contágio, as medidas preventivas necessárias e a incidência atual destas doenças. A higiene é um ponto fundamental nessa parte de doenças sexuais. Deve-se evitar o uso de roupas íntimas de outras pessoas, o uso de vasos sanitários públicos e também, para maiores consequências, deve-se usar preservativos no caso de uma suspeita, né, de contágio da doença, certo? E também deve-se evitar promiscuidade sexual, ou seja, ter relações sexuais com múltiplos parceiros. É que às vezes a educação sexual que é dada, ela é dada mais no sentido biológico. Mas não é isso que o jovem precisa. Ele precisa realmente arrumar um pouco a cabeça dele diante da prática do sexo. Ele precisa, de fato, como ele vai agir diante do sexo, o que é que o sexo está representando para ele, quais as consequências, e ele saber, então, viver com o sexo. E isso não pode desprezar esses três aspectos, o biológico, o moral e o psicológico, que a escola deveria ter a preocupação de trabalhar. O que você acha? Dá a sua opinião assim, sobre as aulas? Eu acho uma coisa boa, porque orienta o aluno assim, na vida sexual. Na vida normal, ele tem que saber o que está esperando ele na vida, entendeu? Eu vou ler a pergunta e eu gostaria que vocês falassem o que é que vocês acham sobre isso. Nós, na adolescência, devemos ter contatos sexuais com mulheres mais velhas? Nós não vamos analisar a questão mais, eu já entendi mais ou menos o que foi. A gente vai analisar o que vocês pensam sobre isso. Tendo uma relação com a mulher mais velha, se ela já teve vários atos, né? Aí ele podia adquirir mais experiência, mas eu acho que não acontece isso não. Que a pessoa vai adquirindo com o tempo que ela vai, não com a pessoa, o tipo de experiência que ela tem. Olha, veja bem, eu acho que por mais que uma pessoa seja experiente, digamos uma mulher, no caso como foi feita a pergunta, a experiência é dela e não do adolescente. O seu desenvolvimento é seu, é único, não é de ninguém, certo? Então, na proporção que você tem outras atividades sexuais, você tem outras situações em que você desempenhe sexualmente, isso que vai lhe trazer experiência. Ela facilitou aquela situação, não transferiu a experiência dela para você. Toda vez que se toca, né, em algum assunto, em numa esfera que entra muito valores, né, porque aí
aí realmente por conta da disparidade, assim, da heterogeneidade. Você tocando na questão de valores, a gente dá o conhecimento de causa, você esclarece o assunto, mas pede a eles que também conversem com a família, né? Porque essa passagem de valores vai muito mais pela família do que por a gente. E é importante nessa discussão sobre a moral e em que se arranha, em que se liga a moral, assim como eu acho também, de certa forma, o psicológico, quanto que a moral interfere no psicológico, tem também a questão da cultura, da sociedade onde a gente vive. A gente vive numa determinada sociedade que tem modelos culturais de comportamento e que isso interfere tanto na moral quanto no psicológico. Quer dizer, a decisão, o livre-arbítrio tem que levar em consideração a classe da pessoa, a religião da pessoa, a moral. Como o esquema educacional brasileiro, ele é criado, ele é manipulado em cima do poder, né? E como o poder não tem intenção de dividir esse poder com ninguém, então ele reprime todos os comportamentos sociais do homem. Mas não só a sexualidade como o econômico e o político. E a sexualidade também está implícito nesse processo. Se a gente entende a sexualidade como um elemento muito maior, né, do que meramente o ato sexual. Se a gente entende a sexualidade como um processo de vida, como um componente de comportamento, como uma reflexão, como uma experiência maior, né, do que o ato sexual em si. A gente tem que dar uma informação de que as pessoas decidam como vão fazer a sua vida sexual. E não a gente impor, nem estabelecer regras, conceitos de como isso vem a acontecer. Acho que cabe a gente, como educador, dar o início de uma informação que possa trazer uma formação mais adequada ao adolescente do sexo hoje em dia. Eu não aceito como é que um professor que lida com adolescente não tente, pelo menos, retrabalhar a sua mentalidade, a sua formação para lidar esse assunto com eles. Então, acho que também é uma falha por parte da equipe, a parte de supervisão, a parte de direção, que a gente deve trabalhar mais o professorado para que eles quebrem suas barreiras e possam trabalhar com os alunos sexo independente de disciplina. Muitos acham que está tudo um horror porque não existe educação sexual nas escolas. Será que é isso mesmo? Para que serviria, afinal, essa educação sexual? Qual é a tendência das práticas que estão sendo extraoficialmente realizadas? E a rua? Não será também um espaço educativo? Eu acho que sim, eu acho que uma orientação sobre a educação sexual no colégio é essencial. Não só no colégio, como também dentro de casa, né? Porque está havendo muita falta de diálogo com os professores para com o aluno e também dos pais para com os filhos. Porque em casa mesmo eu nunca tive uma orientação sobre a educação sexual. Principalmente porque minha mãe, ela engravidou aos 14 anos, solteira. E depois que eu nasci, meu pai deixou ela, né? E eu fiquei com os meus avós. E meus avós são separados também, agora vivem na mesma casa. E eu nunca recebi uma orientação sexual dentro de casa. Tudo que eu sei, eu aprendi na rua, convivendo com as pessoas.